Vou chamar agora nossos analistas, então venham comigo aqui para a tela. Sidney Rezende, Basília Rodrigues, Yuri Pita, Gustavo Uribe. Eu tenho aqui também em mãos um mandado de segurança impetrado pelo PSOL e pela Rede Sustentabilidade. Entraram no Supremo Tribunal Federal apontando o presidente da República como autoridade coautora e pedindo que não fosse permitido o desfile dos carros na Esplanada dos Ministérios, na Praça dos Três Poderes, mas o ministro Dias Toffoli nem chegou a analisar o mérito, dizendo que não era competência dele, do Supremo Tribunal Federal, analisar, já que as operações militares eram comandadas pela Marinha, então o caso seria enviado, se fosse o caso, teria que ser pedido ao STJ. Mas assim, isso demonstra também incômodo de partidos de oposição com relação a esse desfile, esse comboio militar que a gente mostrou aqui no início. Eu vou começar então com você, Gustavo Uribe, do Boa Tarde a Todos. Mas essas falas que a gente acabou de ouvir do presidente da CPI da pandemia foram bastante fortes. Omar Aziz disse que Bolsonaro colocou o país em situação vexatória, isso palavras dele, degradou as instituições e rebaixou as Forças Armadas. Como foi articulado, Uribe, esse discurso e esse incômodo, né? A gente acabou de mostrar aqui de outros partidos, mas outras instituições também sentiram em relação a esse desfile, o mesmo incômodo que o presidente da CPI da pandemia? Escrito a 6 mãos, Carla, pelo que me informaram. Boa tarde a todos e a todos que nos assistem. O discurso, na verdade, partiu de uma conversa entre o presidente da CPI da pandemia, Omar Aziz, com o relator Renan Calheiros e com o vice-presidente Randolfo Rodrigues. Eles decidiram que era necessário fazer um posicionamento da CPI da pandemia, que também reproduzia um incômodo geral que havia no Senado Federal e na Câmara dos Deputados em relação a esse desfile militar. O incômodo ocorreu também no Supremo Tribunal Federal e também nas Forças Armadas. O vice-presidente Hamilton Mourão não compareceu ao desfile militar. Em conversas reservadas que me foram citadas, ele considerou que seria inapropriado. Essa avaliação aconteceu muito entre muitos generais da ativa e da reserva com quem eu conversei. Eles diziam que não é o momento apropriado para esse desfile, que não é praxe realizá-lo dessa maneira, nunca havia sido feito desta maneira, com a presença do presidente, com a presença do ministro da Defesa, e que ele ocorre no pior momento possível, no momento em que você teve, na semana passada, um mal-estar com o Supremo Tribunal Federal, em que o presidente Luiz Fux, inclusive, cancelou o encontro entre os chefes dos 3 poderes, e durante a votação agora do voto impresso auditável. Arthur Lira, presidente da Câmara dos Deputados, chegou até a avaliar o adiamento dessa proposta da votação hoje para não ser contaminada por esse desfile, mas os partidos de oposição pressionaram e agora há pouco, num almoço com líderes partidários, ele sinalizou que votará ainda hoje. Então causou um certo constrangimento esse desfile aos poderes no momento em que nós temos uma espécie de crise institucional. A ideia, pelo que me disseram, veio do comandante da Marinha, Almir Garnier, que foi feita, na verdade, essa ideia foi repassada ao ministro da Defesa, Walter Braga Neto. Braga Neto gostou da ideia porque alguns dos veículos foram usados lá na intervenção do Rio de Janeiro, da Segurança Pública, no governo de Michel Temer. E era justamente Braga Neto quem comandou a intervenção federal. Então, aí ele sugeriu ao presidente Jair Bolsonaro que gostou da ideia, mas o impacto causado pelo desfile militar não foi nada positivo aqui no coração do poder. Obrigada, Uribe. Vou passar então, já que você mencionou até a intervenção militar no Rio de Janeiro, vou para o Rio de Janeiro falar com o Sidney Rezende. A gente viu ali um pronunciamento de peso do presidente da CPI, Omar Aziz, seguido por vários discursos de outros parlamentares também da CPI. Fizeram uma crítica frontal a esse comboio militar que foi visto hoje em Brasília, Sidney. Qual é a sua avaliação dessa manifestação do presidente Omar Aziz? Carla, Vilhena e todos os colegas e a todos que nos assistem, uma boa tarde. Carla, houve uma falta de sensibilidade e oportunidade para esse encontro, para esse desfile, para esse comboio se apresentar. Por uma razão, estamos a menos de um mês do dia 7 de setembro, que é onde esse tipo de comemoração acontece em vários desfiles espalhados pelo Brasil, que são inclusive muito bem acolhidos, principalmente pelas crianças, né, por ser uma demonstração cívica e poderia se esperar tranquilamente. Mas se optou, ainda que se tenha feito com alguma antecipação,
antecedência, que é o que foi dito oficialmente, para fazê-lo ali na Esplanada dos Ministérios, um espetáculo que realmente não foi bom. Inclusive as máquinas não pareciam bem atualizadas, alguns dos tanques ali apresentavam uma má manutenção. De certa forma, não foi um espetáculo que contribuiu para a boa imagem das Forças Armadas. Além do fato de que, apesar de não ser ilegal, se pode fazer uma demonstração desta ordem, aparentou-se uma demonstração de força para constranger o Congresso Nacional. Qual é a falta de oportunidade nisso? Pelo óbvio caso de que se pensou isso realmente completamente fora de qualquer eixo de equilíbrio entre os poderes, nós necessitamos de paz, de diálogo, de tranquilidade. Mas, Carla, teve um outro elemento também que eu acho que contribui para isso, é porque já se tem uma tensão do Poder Judiciário, um dos importantes poderes da República, com o Poder Executivo, um dos importantíssimos dentro do sistema presidencialista. E agora se traz para o Congresso Nacional isso. Acho que a melhor oportunidade agora dos senhores congressistas, e na Câmara principalmente, é votar hoje. Não se deixar, se foi uma pressão, se pressionar. Se não foi uma pressão, mantém a agenda. Vota-se hoje, logo tem que se votar em relação a se o voto vai ser ou não impresso, se vai ter algum auditamento ou não. Essa é a melhor maneira. Precisamos de diálogo e paz. Não é realmente muito boa, não foi muito boa essa sinalização que assistimos em Brasília. Não é um bom recado para o país. A gente teve, inclusive, a sentida ausência do general de Exército, o principal posto do nosso Exército, né? O general Hamilton Mourão, vice-presidente da República, que não compareceu. E os convites que foram expedidos, Sidney, para todos os chefes dos outros poderes. Então, a situação não foi bem planejada também nesse sentido, né? Se é que o presidente pretendia passar a ideia de que todos estavam convidados realmente. Tem isso, Carla, e tem um outro aspecto, todos sem máscaras também, né? Apenas o militar que entregou formalmente, imagino eu que por determinação inicial da Marinha e das outras forças, o convite ao presidente. Ele estava de máscara, mas todos os demais não estavam, inclusive o comandante do Exército, que muito cuidadoso, ele comandou, inclusive, enquanto estava num posto secundário dentro do próprio Exército, um trabalho muito bem feito, concedeu uma entrevista antes dele ser conduzido a essa função, dizendo a importância da máscara, a importância do álcool em gel, a importância de se evitar aglomerações. Ele também estava sem máscara. É um recado realmente também nesse aspecto, em meio a uma pandemia, que faltou uma serenidade. E justamente as Forças Armadas, né? Nós precisamos tanto delas porque elas têm um papel muito importante como uma instituição de Estado, né? Garantia da nossa soberania e respeito máximo como guardiã da Constituição brasileira. E o que se teve ali é que se suscitou um discurso que vimos de Omar Aziz e de outros também, que também fizeram discursos muito duros que poderiam ser desnecessários se não houvesse nada disso. Exatamente. Sidney Rezende lembrou bem aí a diferença que a gente tem entre o desfile em que as Forças Armadas mostram estar ao lado do povo, como num 7 de setembro, em que comemoramos nossa independência, diferentemente de um desfile um tanto fora de data comemorativa, como nós vimos hoje. Obrigada, Sidney.